Direto do plenário está de volta. Daqui a pouquinho a sessão solene de abertura dos trabalhos do Poder Judiciário no ano de 2018. No exato momento nós já temos imagens do plenário do Supremo Tribunal Federal. Os ministros estão neste exato instante entrando, a ministra Carmen Lúcia, junto com o presidente da República, Michel Temer, nesse exato momento. Você está acompanhando ao vivo as imagens, já para o início da sessão plenária da manhã desta quinta-feira. O presidente Michel Temer, portanto, ocupando seu lugar na tribuna, os demais ministros, também ministros aposentados e também das cortes superiores presentes na sessão plenária, presidente da Câmara dos Deputados. Tivemos aqui o ministro Ricardo Lewandowski, também dirigindo-se ao seu respectivo lugar, todos os ministros, presidente do Senado Federal e, por consequência, do Congresso Nacional, o senador Eunício Oliveira, e a expectativa agora, dentro de instantes, nós teremos o início da sessão plenária, que você acompanha, como sempre, ao vivo, direto do plenário. Bom dia a todos. Podemos nos assentar, por favor. Declaro aberta esta sessão especial destinada à abertura do ano judiciário de 2018. Convido os presentes a ouvirmos o hino nacional. Podemos nos assentar. É mesmo. Senhores cidadãos brasileiros, eu registro na oportunidade e agradeço a presença de Suas Excelências, os senhores Presidente da República Federativa do Brasil, Michel Temer, Presidente do Senado Federal, senador Eunício Oliveira, na pessoa de quem são cumprimentados os senhores senadores da República, senhor Presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, na pessoa de quem cumprimento os senhores parlamentares, senhores ministros do Supremo Tribunal Federal, de hoje e de sempre, senhor Corregedor Nacional de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, na pessoa de quem cumprimento os senhores conselheiros do Conselho Nacional de Justiça, senhora Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Hilário Vaz, senhor Presidente do Superior Tribunal Militar, ministro José Coelho Ferreira, senhor Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Ives Gandra Martins Filho, na pessoa de quem são cumprimentados os presidentes dos Tribunais Regionais do Trabalho, senhor Ministro da Justiça e Segurança Pública, ministro Torquato Jardim, senhora advogada-geral da União, ministra Grace Maria Mendonça, senhor presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Raimundo Carreiro, senhora procuradora-geral da República,
doutora Raquel Dodge, na pessoa de quem cumprimento cada um dos membros do Ministério Público, senhor Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, doutor Leonardo Rosco Bessa, senhor presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, doutor Cláudio Lamáquia, na pessoa de quem cumprimento cada advogado brasileiro, senhor presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, juiz Jaime Martins de Oliveira Neto, na pessoa de quem cumprimento os presidentes de associações e institutos da magistratura, e, em especial, os doutores Roberto Veloso, doutor Guilherme, presidentes da Associação dos Juízes Federais e da ANAMATRA, senhores juízes brasileiros, senhoras e senhores. 127 anos atrás, numa quadra histórica conturbada e dividida, os brasileiros conceberam uma nova ordem constitucional para o país e deram origem à República Federativa que se implantou no Brasil. Sob aquele sistema, a sociedade brasileira passou a submeter-se ao regime da lei e da ordem, com responsabilidade e liberdade, o que a partir daí se veio a observar. Há 30 anos, a se completarem em 5 de outubro próximo, os brasileiros tiveram de buscar forma nova de recomeço, para pôr fim a uma travessia de problemas sérios, muitos dos quais ainda perduram, a despeito da vigência do sistema constitucional, e ainda não se sanaram as dificuldades que provocaram e provocam insegurança e sofrimento aos cidadãos. Os povos são postos à prova sempre, em alguns momentos mais que em outros. Mas comentava Rui Barbosa, quando promulgada a primeira Constituição Republicana do Brasil, que, perto de 450 anos antes da nossa era, já os coríntios, testemunha das alternativas da força, diziam aos atenienses: o caminho real da conveniência é o caminho do direito. Esta é a verdade ainda hoje. Não há civilização nacional enquanto o direito não assume a forma imperativa, traduzindo-se em lei. A lei é, pois, a divisória entre a moral pública e a barbárie. A base da democracia no século XIX, acentuava então Rui, é a mesma que há 2.500 anos, a religião do direito. Há que se lembrar que o respeito à Constituição e à lei para o outro é a garantia do direito para cada um de nós, cidadãos. A nós, servidores públicos, o acatamento irrestrito à lei impõe-se como dever, acima de qualquer outro. Constitui mau exemplo o descumprimento da lei, e o mau exemplo contamina e compromete. Civilização constrói-se sempre com respeito às pessoas, que pensem igual ou diferente, que sejam iguais em sua humanidade e diferentes em suas individualidades. Enfim, civilização constrói-se com respeito às leis vigentes que asseguram a liberdade e a igualdade. O Judiciário aplica a Constituição e a lei. Não é a justiça ideal, é a humana, posta à disposição de cada cidadão para garantir a paz. Paz que é o equilíbrio no movimento histórico e contínuo dos homens e das instituições. Se não houver um juiz a proteger a lei para os nossos adversos, não haverá um juiz para nos proteger no que acreditamos ser o nosso direito. Pode-se ser favorável ou desfavorável à decisão judicial pela qual se aplica o direito. Pode-se buscar reformar a decisão judicial pelos meios legais e nos juízos competentes. O que é inadmissível e inaceitável é desacatar a justiça, agravá-la ou agredi-la. Justiça individual fora do direito não é justiça, senão vingança ou ato de força pessoal. Convém e espera-se que cada cidadão brasileiro atue para que a liberdade que a Constituição brasileira assegura seja exercida com a responsabilidade que o viver com o outro impõe. Sem liberdade não há democracia, sem responsabilidade não há ordem, sem justiça não há paz. Cada geração tem o compromisso de criar as formas
para superar dificuldades e rever velhas fórmulas, sem perder os grandes valores humanos, morais e jurídicos, mesmo os que tenham sido conquistados pelos que vieram antes de nós, a fim de que não se perca o elo histórico que forma um povo, com sua história, sua pluralidade, sem perda de sua unidade. Viver é um inacabado, conviver é um construir diário. Democracia é um modo de viver, com responsabilidade e conviver com justiça segundo o direito. Que 2018 seja tempo de superação em nossa dificultosa história, de adiantes e retornos, para que fases mais tristes sejam apenas memórias de dias de tormenta passada. Que não tenhamos de ser lembrados pelo que não fizemos, ou pior, pelo que desfizemos do conquistado social e constitucionalmente. E se mais não conseguirmos, no cumprimento do nosso dever de atender o bem público, que se recordem de nós pelo que conseguimos contribuir para garantir que as conquistas históricas não foram esquecidas, que a Constituição não foi descumprida, que a República não se perdeu em nossas mãos, nem a democracia em nossos ideais e em nossas práticas. Declaro aberto o ano judiciário de 2018 neste Supremo Tribunal Federal do Brasil. Muito obrigada. Convido a fazer seu pronunciamento, Sua Senhoria, o senhor doutor Cláudio Lamar, que é presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Bom dia a todos. Cumprimento a excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal. Na sua pessoa, ministra Carmen Lúcia, estendo um cumprimento a todos os magistrados e presidentes de outras cortes e de associações de magistrados que aqui estão. Cumprimento o presidente da República Federativa do Brasil, o presidente Michel Temer. Na sua pessoa, cumprimento todos os membros do Poder Executivo, cumprimento o presidente do Senado Federal, Eunício de Oliveira, na pessoa do senador, cumprimento a todos os senadores da República, cumprimento o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, na pessoa de quem são cumprimentados os senhores parlamentares, cumprimento os ministros do Supremo Tribunal Federal de hoje e de sempre, cumprimento o Corregedor Nacional de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, na pessoa de quem cumprimento os conselheiros do Conselho Nacional de Justiça. Cumprimento a ilustre Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, na pessoa de quem cumprimento a todos os membros do Ministério Público. Cumprimento o presidente Juliano Costa Couto, presidente da OAB do Distrito Federal, na pessoa de quem cumprimento todos os advogados e advogadas brasileiros. Cumprimento a ministra advogada-geral da União, ministra Grace Maria Mendonça, na pessoa de quem cumprimento a todos os advogados e advogadas públicos. Peço licença para saudar as demais autoridades, nas pessoas de quem já foram devidamente nominados. Senhoras e senhores, o processo evolutivo nas nações impõe frequentemente um custo político alto. Crises, desarranjos institucionais, perplexidades, dilemas morais e existenciais. São ciclos dolorosos, mas que, apesar de todos os pesares, tornam as nações mais maduras, mais conscientes, mais fortalecidas. Numa palavra, mais justas. O Brasil, já há alguns anos, vive um desses ciclos vitais, transformadores, que há de marcá-lo pelas próximas gerações. Se a justiça tem sido e será sempre fundamental em todo este processo, a sociedade, à medida que mais se informa, mais exigente se torna e com mais veemência passa a cobrar ética, coerência, eficiência de suas instituições e dos homens públicos. É natural e inevitável que assim o seja, mas o que disso resulta é o ciclo a que me referi, de turbulência e de espantos. Em tempos assim, o Judiciário tem o dever de fazer valer o sistema de pesos e contrapesos e resguardar a Constituição e a correta aplicação das leis, de forma isonômica para todos os cidadãos e cidadãs.
A independência do judiciário é o pilar do Estado democrático de direito, marco civilizatório, sem o qual há de predominar a barbárie das tiranias e dos extremismos. Em meio às crises como a atual, esse fundamento é posto à prova, desafiado constantemente, seja pela retórica irresponsável de grupos políticos, seja pelo desespero dos que não têm o hábito de prestar contas os seus atos à sociedade. A lei é o farol da crise, não importa sua natureza, conteúdo ou dimensão. Fora dela, já dizia Rui Barbosa, não há solução e salvação. E diante dela, diz o artigo 5º da Constituição Federal, todos são iguais, sem distinção de qualquer natureza. Ninguém pode a ela se sobrepor, ninguém. Nestes termos, é o judiciário o alvo central dos que resistem ao saneamento das instituições. E isso ocorre porque o judiciário é o poder que tem limite. E esse limite é exatamente a lei. Mas, ao invés de enfraquecê-lo, é a substância que lhe dá autoridade e força moral. O país não sairá da crise senão pelo estrito cumprimento da lei, sem casuísmos ou factoides, sem privilégios de qualquer ordem. O Supremo Tribunal Federal, guardião da Constituição, tem sido questionado fortemente por forças políticas antagônicas. Mas ele não é, nem pode ser, a crise. Ao contrário, precisa ser o seu antídoto. Não há outro. Como intérprete da lei, tem a missão intransferível de pô-la a serviço do reequilíbrio da nação, da moderação e de seus atores políticos. A força da serenidade há de ser o toque fundamental. A advocacia brasileira, como parte do universo dos operadores do direito, sabe e tem consciência das suas responsabilidades. Como tal, precisa também ter sua incolumidade observada, assim como as demais carreiras jurídicas. Não se questiona o direito constitucional à crítica, mas ele não pode derivar para agressões e linchamentos físicos e morais, como eventualmente tem ocorrido. Igualmente, assistimos a tentativas inaceitáveis de constranger e influenciar magistrados, por meio de pressões políticas, em flagrante desrespeito à independência do poder judiciário. O direito é uma ciência, fruto da acumulação de vivências e experiências milenares da civilização. Por isso mesmo, Freud já advertia para a ilusão de se pretender encontrar fora da ciência solução para os dramas humanos, na medida em que eles estão ali capitulados, vivenciados e nos seus limites solucionados. É a ciência do direito que estabelece o devido processo legal, com a ampla defesa e o direito ao contraditório. Não importa a gravidade do delito, todos têm direito à defesa e o defensor não pode ser confundido com o seu cliente, nem ter a privacidade deste relacionamento, garantido por lei, violada a qualquer e sob qualquer pretexto. As prerrogativas da advocacia, nunca é demais repetir, são prerrogativas da sociedade, na medida em que ela é a beneficiária do sagrado direito ao devido processo legal. Não há justiça sumária. Fora de seus ritos, o que há é justiçamento, o que é avesso da justiça. O clamor das ruas não nos pode ser indiferente, e não é, mas não pode ser o fundamento de nossa ação. Precisa ser avaliado na medida em que pode ser fruto de manipulação
por meios diversos, como o ativismo político e midiático. Mais uma vez, a lei, sempre ela, há de ser o farol. Neste início de ano do Judiciário, em que as tensões políticas prosseguem exacerbadas, é indispensável que nós, operadores do direito, não percamos de vista os fundamentos de nossa missão comum. Não podemos nos envolver na turbulência política e nem ignorá-la, muito menos com ela nos intimidar. Justiça é justiça, política é política, cada qual no seu espaço, cada qual na sua função. Em tempos de crise, há o risco de as instituições perderem de vista suas atribuições, quer por omissão, quer por excessos. A harmonia dos poderes, estabelecida no artigo 2º da Constituição Federal, não autoriza antagonismos ou invasões de competência. Impõe, isto sim, o diálogo permanente, mais que a busca de consensos, há de prevalecer o império do bom senso. O país não está à deriva, como muitos têm apregoado. Navega, sim, em águas turbulentas, mas dispõe de sua bússola, a Constituição, da qual esta Suprema Corte é a guardiã e a intérprete. E com base na rota que nos indica, e só por aí que chegaremos a águas mais tranquilas. Encerro esta manifestação relembrando algumas das palavras proferidas por Ulisses Guimarães há 30 anos, mas que constituem extremamente válidas nos dias atuais, em que completamos 30 anos de nossa Constituição, o mais longo período de estabilidade democrática. Dizia Ulisses, a nação quer mudar, a nação deve mudar, a nação vai mudar. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que, ao longo do ano que se inicia e que se instala, tenhamos todos sempre presente esta lição, cientes de que apenas o respeito absoluto dos preceitos constitucionais levará ao Brasil que todos nós brasileiros queremos e merecemos. Muito obrigado. Agradeço ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil e confiro a palavra à sua excelência, a senhora doutora Raquel Dodge, Procuradora-Geral da República. Senhora ministra-presidente do Supremo Tribunal Federal, expresso-lhe a saudação do Ministério Público Brasileiro e, em seu nome, cumprimento todos os presentes. Neste momento em que as instituições responsáveis pela administração da Justiça no Brasil reúnem-se no plenário do Supremo Tribunal Federal para marcar o início do ano judiciário de 2018, o Ministério Público irmana-se ao sentimento dos membros desta augusta Corte, que reconhece que vivenciamos os brasileiros a dura realidade de aumento da violência urbana, de corrupção ainda disseminada, de crise nas prisões e de sentimento de impunidade. A efetividade da justiça é um valor importante para os brasileiros. Sua ausência ocasional gera uma forte sensação de impotência e de insatisfação, mas sua ausência duradoura provoca danos para a sociedade e para a democracia. A experiência de uma realidade dolorosa para muitos brasileiros reclama urgência de resultados e uma justiça que não tarde. Esta Suprema Corte e o Ministério Público estão atentos à afirmação ainda muito atual de Martin Luther King, que disse que a injustiça em um lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. Em 2018, celebramos os 30 anos da Constituição.
que transformou o país. Ao saudar a nova Constituição, Ulisses Guimarães disse algo que ainda é também muito atual. Disse ele: a moral é o cerne da pátria. A corrupção é o cupim da República. Não roubar, não deixar roubar, pôr na cadeia quem roube, eis o primeiro mandamento da moral pública. Não é a Constituição perfeita a que promulgamos, dizia ele, mas será útil, pioneira, desbravadora, será luz, ainda que de lamparina, na noite dos desgraçados. E agora sigo eu. O Supremo Tribunal Federal tem sido e deve ser sempre a luz da Constituição. Por isso, nesse dia, é importante registrar que as instituições do sistema de justiça estão funcionando de modo independente e que trabalham arduamente. E aos tribunais superiores, esta corte, a mais elevada entre todas, cabe corrigir eventuais erros, reparar situações de injustiças. Tudo isso é necessário, mas ainda não é suficiente, pois é preciso garantir efetividade. As decisões judiciais devem ser cumpridas, os direitos restaurados, os danos reparados, os problemas resolvidos e os culpados precisam pagar por seus erros. Só assim afasta-se a sensação de impunidade e se restabelece a confiança nas instituições. O momento não é de conforto, nem de conveniência, mas de grandes desafios e de profundas controvérsias. Os olhos do país e o coração de todo o povo observam e sentem o que pensam e decidem os órgãos do sistema de justiça, com a atenção que nos impulsiona, no Ministério Público, a agir firmemente em nome do interesse público, a encontrar caminhos que façam chegar justiça aos mais necessitados e a endireitar os atos tortuosos dos que desviam direito público. No sistema de justiça, somos chamados a resolver problemas concretos em busca da paz social. Muito já foi feito, mas é necessário avançar para depurar problemas crônicos. Como instituição de justiça, o Ministério Público tem agido e pretende continuar a agir com o propósito de buscar resolutividade para que a justiça seja bem distribuída, para que haja o cumprimento da sentença criminal após o duplo grau de jurisdição que evita impunidade, para defender a dignidade humana, de modo a erradicar a escravidão moderna, a discriminação que causa infelicidade e para assegurar acesso à educação, à saúde e a serviços públicos de qualidade, de modo a garantir vida longa e feliz para todos. Senhora Presidente, que este seja o melhor ano judiciário, que também seja um ano de justiça. Muito obrigada a todos. Agradeço à senhora Procuradora-Geral os discursos proferidos que honram o Poder Judiciário do Brasil, integrarão a história e os anais deste tribunal. E cumprida a finalidade a que se deu esta sessão, declaro-a encerrada, pedindo a todos que permaneçam em seus lugares até a retirada das autoridades que compõem a mesa e dos senhores ministros. Muito obrigada a todos. Está encerrada a sessão.